Boa tarde, o assunto é Melancton de novo. O Davi Mourinho, no meu último vídeo, ele comentou pedindo que eu falasse mais sobre os Locke do Melancton, essa obra aqui. Então, não custa nada tentar. O Melancton ele é conhecido bastante por ser um colega de Lutero, da Reforma, e nós temos já em português há um certo tempo alguns textos dele disponíveis que estão no livro de Concórdia, que é um livro fundamental da Igreja Luterana. Aqui no livro de Concórdia a gente tem da pena de Melancton a Apologia da Confissão de Augsburgo e o Tratado sobre o Poder e Primado do Papa. E também a própria Confissão de Augsburgo ela foi redigida, ela teve a sua redação final por parte de Melancton. Mas os Locke é de antes disso, né? Essas obras, a Confissão é de 530. Os Locke, essa primeira versão que é essa que aparece nessa edição da Sinodal, é de 1521, uma data bem próxima do início da Reforma. Se você pensa que Lutero inicia o processo lá com as 95 teses em 517, mas que Lutero só entende a justificação pela fé, a justiça de Deus, pela chamada experiência da Torre em 1518, 3 anos depois disso, Melancton já tem isso escrito, que é a primeira obra de sistemática protestante da história. É a primeira vez que alguém coloca por escrito de forma mais organizada uma quantidade de conhecimento e de doutrina que procura ver a realidade, né, nessa perspectiva que vinha sendo desenvolvida já na Reforma em Wittenberg. Então a relevância histórica disso daqui é inegável. É claro que um jovem, às vezes, quando procura um livro, eu sei que ele quer assim, eu quero um livro que me responda todas as questões de teologia de uma forma definitiva. É claro que não se trata disso aqui. O próprio Melancton não viu isso como algo definitivo. Ele mudou a sua posição sobre alguns dos assuntos tratados aqui e fez revisões dos Locke em décadas subsequentes, mudando alguns posicionamentos. O Eduardo Gross, que é o professor da Federal de Juiz de Fora, que fez a edição e tradução aqui nessa edição, e também uma introdução bastante louvável, porque em poucas páginas ele consegue sintetizar pontos realmente muito importantes para a compreensão da obra. Mas eu menciono temas fundamentais, dos temas fundamentais que ele levanta. Eu vou destacar a questão da distinção e complementariedade entre lei e evangelho, que é algo fundamental para a reforma luterana, e que aqui está demonstrado de forma, nos Locke, demonstrado de forma detida e suficiente. É claro que nessa obra de 521, Melancton ainda trabalha só o que a gente vai chamar do segundo uso da lei e o evangelho. O segundo uso da lei seria aquela função da lei para a pessoa se reconhecer pecadora e carente do perdão de Deus. E aí vem o evangelho e traz o perdão. Posteriormente, Melancton vai pensar algo também como o terceiro uso da lei, que é a lei para o regenerado, para aquele que se sabe perdoado, como orientação para a vida. Mas é importante o que ele trabalha aqui, porque essa questão da lei e evangelho é fundamental para o todo da obra, para a compreensão bíblica que ele tem e para a compreensão do que os reformadores vão dizer, os reformadores em Wittenberg vão dizer. Sem entender a distinção entre lei e evangelho, não tem como se entender a teologia luterana. Acho que bastante gente sabe disso. Outro ponto que eu acho que convém mencionar também é a questão do livre-arbítrio, porque Melancton muda de opinião sobre esse assunto. Melancton, em 521, ele pensa como Lutero vai pensar e vai escrever, bem parecido com o que Lutero vai escrever em 525, no Da Vontade Cativa. O que é interessante, Lutero tem a sua grande obra teológica
da vontade cativa de 525, e Melanchthon já tem isso aqui escrito em 521. Por isso também é bom lembrar, Lutero respeita Melanchthon como teólogo. Eu saio do meu roteiro que eu tinha pensado aqui para mencionar também isso. Melanchthon não está sempre à sombra de Lutero, ele não é simplesmente um discípulo de Lutero. Ele aprende muito com Lutero, mas ele também ajuda Lutero em muitas formulações e ele tem opiniões próprias. Ele mesmo manifesta isso em algum momento, que ele não se submete intelectualmente a Lutero em todos os sentidos. Ele manifesta discordância de Lutero, tanto durante a vida de Lutero quanto depois, mas mesmo durante. Isso eu acho que, se você for um leitor muito perspicaz, você percebe que já há algumas distinções aqui em 521, algumas ênfases diferentes. A forma como Melanchthon trata da Santa Ceia aqui já indica que ele tem uma ênfase diferente da de Lutero, que ele tem um interesse um pouco diferente daquele que vai se destacar em Lutero. Algo que algumas pessoas pensam, Melanchthon depois ele fica diferente de Lutero completamente, como se antes não tivesse aí já alguma raiz de diferença. Já tem alguma diferença aqui, e é curioso pensar como que eles trabalhavam essas diferenças entre eles, né? Outro ponto que o Eduardo Gross trabalha aqui, eu quero já me encaminhar para o final, mas que eu acho interessante, é a precedência das escrituras sagradas. Para Melanchthon, que é um baita pensador, um humanista com uma capacidade de filosofia muito grande, ele tem as escrituras como o mais importante, aquilo que deve ditar o que ele deve escrever aqui. Pelo menos essa é a intenção dele, é ser fiel às escrituras como fonte, da mesma forma que os humanistas tinham as fontes originais como tão valiosas, mas também, como diz o Eduardo Gross aqui, além de ser uma fonte, ela é um critério para tudo que ele diz. Ele quer que seja assim. Então, eu termino recomendando que se leia, não buscando uma verdade absoluta e definitiva sobre cada ponto da teologia, mas para entender a reforma, para entender o desenvolvimento, e se alguém se interessa por Melanchthon, é óbvio que é necessário conhecer isso daqui. É uma edição bem preparada, bilíngue, né? Você pode acessar o texto latino de um lado, numa coluna, e o texto em português do outro, e academicamente extremamente honesta e bem cuidada. Eu farei o seguinte, em vídeos seguintes, não sei se o próximo, mas em alguns vídeos seguintes, eu vou ler alguns trechinhos disso daqui, para que o tom de Melanchthon também se faça conhecido. Por enquanto é isso, espero que tenha ajudado e desejando um bom tempo para todos de reflexão e paz, eu me despeço. Bênção de Deus, um abraço.